Olá! Hoje a nossa análise vai fundo numa visão bem específica sobre o fim dos tempos, né? O amilenismo. E olha, recebemos um artigo ótimo do portal Teoloteca que ajuda a gente a destrinchar essa perspectiva. Isso aí. Um tema fascinante de escatologia cristã. E a ideia central, assim, já de cara, pode surpreender muita gente. A visão amilenista diz que não vai ter um reino literal de 1000 anos de Cristo aqui na Terra, antes do fim de tudo. Exato. Para quem sempre ouviu falar do milênio, parece que falta uma peça, né? Meio contraintuitivo. Vamos, vamos entender isso melhor. A essência do amilenismo é justamente essa. A segunda vinda de Cristo, ela não inicia um reino terrestre intermediário, sabe? Ela já dá o start, digamos assim, para o estado final, o estado eterno, imediatamente. Então, a volta dele, ressurreição geral, julgamento, destino eterno. Tudo numa sequência só, sem intervalo. Exatamente. Sem aquele período literal de 1000 anos no meio do caminho. Tudo acontece num evento contínuo. Mas e aquela passagem super conhecida, ao Apocalipse 20, que fala dos 1000 anos? Como é que o amilenismo lê isso? Aí que entra a parte fascinante da interpretação. A abordagem é simbólica. Para os amilenistas, esses 1000 anos não são para marcar no calendário, entende? Hum, Representam um período completo, um tempo de perfeição. Talvez a totalidade da era da Igreja, entre a primeira e a segunda vinda. Ou, para outros, a glória dos santos que já estão com Cristo. tipo uma qualidade de tempo, não quantidade? Isso. Pensa no que o Bibi Warford sugeriu. Ele falou que 1000 por ser 10 ao cubo, né? 10 vezes 10 vezes 10, simboliza a plenitude absoluta. O foco muda do quanto tempo dura para o que aquilo significa. A plenitude do reinado, da bênção. Certo, faz sentido. Mas olha, o texto de Apocalipse 20 também menciona. Ele fala de uma primeira ressurreição que acontece antes do fim desses 1000 anos, mesmo simbólicos. E depois tem outra. Isso sempre me pareceu um nó, sabe? Para essa visão amilenista. Como é que o artigo explica isso? Este é, sem dúvida, um dos pontos mais debatidos, mais cruciais. A interpretação que predomina no amilenismo é que essa primeira ressurreição, ela é espiritual. Espiritual? Como assim? É a regeneração, aquele novo nascimento do crente em Cristo, sabe? A passagem da morte espiritual para a vida. Paulo fala disso lá em Romanos 6, Efésios 2. Ah, entendi. A vida em Cristo que começa aqui e agora. Exato. E aí a segunda ressurreição, que vem no fim desse período simbólico, essa sim seria física, geral. A ressurreição de todo mundo, justos e injustos, para encarar o julgamento na volta de Cristo. Ok. Agora, o ponto que os críticos levantam, e com razão, é que o texto usa o mesmo verbo grego eseson, que significa viveram ou reviveram para as duas. E aí? Como justificam usar a mesma palavra para uma coisa espiritual e outra física? A justificativa milenista se apoia muito no contexto geral do livro de Apocalipse, que é, bom, altamente simbólico, né? Cheio de figuras de linguagem. A natureza do livro permitiria essa distinção. Entendi a lógica, embora seja um ponto delicado. E pensando no futuro do mundo, antes dessa volta final de Cristo, o amilenismo é mais otimista ou pessimista? Esperam tipo uma era de ouro cristã antes do fim? Olha, geralmente não. Nesse aspecto, o amilenismo tende a ser menos otimista sobre uma cristianização mundial generalizada antes da segunda vinda. Mais pé no chão, talvez? Talvez, ele se alinha mais com o pré-milenianismo nesse ponto, que também não espera essa era de ouro antes da volta de Cristo. É diferente do pós-milenianismo, que é bem mais otimista sobre o progresso do reino através da igreja antes da volta dele. Certo. As profecias do Antigo Testamento sobre um reino glorioso na Terra. Os milenistas geralmente veem isso cumprido espiritualmente na igreja ou então lá na nova terra, na eternidade. E sobre a iminência da volta de Cristo. Eles acreditam que ele pode voltar a qualquer momento, sim, mas talvez com menos ênfase em ficar decifrando sinais dos tempos, como a gente vê mais forte em algumas correntes pré-milenianistas. Uma visão com bastante história, então, pelo que o artigo do Teoloteca indica? Muita história, tem raízes lá na igreja primitiva, mas foi Agostinho, lá pelo século V, quem realmente sistematizou, deu a forma clássica que a gente conhece. A leitura dele do milênio como sendo a era da igreja
entre a primeira e a segunda vinda. Nossa, isso dominou a Idade Média. Influenciou a reforma também. Sim, influenciou reformadores importantes como Calvino, e depois teve um ressurgimento forte no século XX. É bem comum hoje em igrejas reformadas, presbiterianas, luteranas, igrejas históricas, né? Interessante essa longevidade. Impressionante como uma interpretação articulada há tanto tempo ainda molda tanto debate hoje, né? Pois é. Então, para a gente amarrar as pontas, pontos fortes do amilenismo seriam essa maneira de lidar com o simbolismo bíblico, especialmente no Apocalipse, e talvez um certo realismo histórico, assim. Exato. Mas o ponto que sempre volta para a discussão é essa questão das duas ressurreições, com a mesma palavra grega, exesan, sendo interpretada de formas diferentes. Uma espiritual, outra física. Acertei? Perfeito. Esse é o ponto nevrálgico onde a discussão hermenêutica sempre pega fogo nos debates teológicos. A coerência ali é sempre questionada. Ok. Mas, juntando tudo isso, qual a implicação disso tudo? O que, no fim das contas, significa ter essa perspectiva amilenista? Qual o foco principal? Olha, a grande ênfase do amilenismo é no reinado presente de Cristo, um reinado espiritual que ele exerce agora através da sua igreja aqui no mundo. É um reinado que já começou, mesmo com todas as lutas e dificuldades, e que vai desembocar diretamente na glória eterna quando ele voltar, sem um reino terrestre intermediário de 1000 anos literais. Então o foco é mais no já do que no ainda não. Ou num equilíbrio diferente. É um foco forte na soberania atual de Cristo e no triunfo final, que vai ser pleno, total, na segunda vinda. Não precisa de uma etapa extra na Terra. E se a gente conectar isso a um quadro maior, isso levanta uma questão bem importante para a gente pensar, né? Qual seria... De que forma a nossa abordagem à profecia, se a gente interpreta de um jeito mais simbólico, como o amilenismo faz, ou de um jeito mais literal, como isso mexe não só com a nossa esperança para o futuro, mas também com o jeito que a gente entende o propósito da nossa fé e da nossa ação hoje, agora, no mundo presente. Fica aí a reflexão, né? Como a escatologia informa a nossa vida diária.